pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Primeiramente, muito bom dia para todo mundo. Estou começando este vlog para ser um vlog do meu dia, então eu vou gravar tudo que eu vou fazer no dia de hoje. Vai ser aqueles vlog de rotina bem raiz que a galera gosta de assistir aqui no YouTube. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like e também se inscreva, que uma vez por semana eu tento postar vídeos novos. E me siga também no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E estou começando meu dia com café da manhã um tanto quanto canadense. Então aqui tenho uma hash brown e um ovo. O meu ovo não ficou bonito porque ele grudou na panela e daí, tipo assim, ele ficou uma coisa esquisita, mas tudo bem. E cafezinho, como vocês viram aí nesses videozinhos que eu gravei, né, tipo da minha rotina da manhã, eu agora tenho uma air fryer, que foi onde eu fiz a hash brown. Então a gente comprou essa air fryer no Costco, ela tava na promoção por $100 e ela tem 2 andares. Então, o vlog de hoje vai ser um dia na minha vida. Estou gravando para vocês o meu café da manhã. Vou gravar também um pouquinho do meu trabalho, minha alimentação, essas coisas. Bom, eu já me troquei e agora vou terminar de me arrumar. Hoje eu vou fazer o turno de fechamento, que é das 11 às 7h30. Então, quando eu entro assim um pouco mais tarde, eu faço algumas funções diferentes. Acho que eu já mostrei aqui em algum vlog um dia que eu tava fechando, enfim. Mas vou mostrar mais coisas, tentar mostrar mais coisas, explicar mais coisas do que eu faço no hotel, como que é o trabalho lá. E hoje eu vou ir para o trabalho de bicicleta. E o caminho de bicicleta é bem tranquilo, é mais ou menos uns 20 minutos. A pior parte do caminho é o começo, porque, tipo, é uma rua subindo, assim. Mas depois que você sobe, o resto do caminho é bem tranquilo. Então, sem muito perrengue. Hoje não tá tão quente, tá mais ou menos uns 16, 17 graus agora. Tá bem, assim, nubladinho, tipo, com uma neblina, sabe? Mas eu acho que depois vai ser um solzinho. Por isso que eu tô decidindo ir de bike, porque se o tempo não tiver muito bom, eu prefiro pegar um ônibus, que tem um ponto de ônibus aqui na frente de casa, que me deixa bem próximo do trabalho. Bom, gente, lembra que eu falei pra vocês em alguns vlogs atrás, né, quando eu tava me mudando, que eu só ia ter que pagar uma leve taxa no meu antigo apartamento por causa de damage, essas coisas, né? Que tipo tinha furo na parede, coisas assim que quando você se muda eles querem te cobrar. Pois bem, tivemos um plot twist nessa história, tá? As coisas não estão sendo tão fáceis assim. Eu estou passando por um perrengue. Quando eu tiver um pouco mais calma e tiver a situação um pouco mais acertada, eu venho fazer um vídeo só disso, venho contar pra vocês essa história, pra também ficar como alerta, pra vocês não fazerem o que eu fiz, porque eu fiz uma coisa assim, um pouco não errada, sabe? Mas eu não li o contrato direito, e aí agora eles estão querendo arrancar todo o meu dinheiro, gente. Enfim, depois eu gravo explicando todo esse perrengue certinho pra vocês aprenderem com os meus erros e não cometerem a mesma coisa se vocês morarem aqui na Nova Escócia, porque é por causa de uma lei que existe aqui que não necessariamente existe em outros lugares do Canadá. Mas não quero pensar nisso agora, não quero. Eu tenho que respirar fundo e continuar seguindo em frente. Sem pensar em todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida nesse momento, senão eu vou ter uma crise de ansiedade. E as estrelinhas que eu uso no rosto são dessa marca aqui, Starface. E aí vem um espelhinho e vem os papelzinhos com as estrelinhas. Hoje eu vou colocar uma aqui, porque tá vendo que tá bem, tipo, vermelhinho, meio inflamado? Porque eu mexi. E essas roxinhas são pra quando você mexe. Então elas são tipo pra recuperar depois que você cutucou uma espinha. Então coloquei uma aqui e é isso.
Vamos preparar um lanchinho para levar para o trabalho? Vamos. No meu hotel, eles dão alimentação, mas é assim, eles dão o almoço. E quando eu faço esse horário das 11 às 7, tipo assim, o meu almoço ele é mais ou menos umas 2h30, 3 horas da tarde. Então, eu tomo café da manhã em casa, aí eu levo alguma coisa para eu comer, tipo assim, mais ou menos meio-dia, que eu já vou estar com fome. E depois eu faço meu almoço, 2 e pouco, 3. Depois de tarde, assim, no final da tarde, umas 4 e pouco, eu tenho um outro break. E aí eu sempre levo coisinhas, porque eu vou ficando com fome ao longo do dia, né? Eles dão o almoço, mas normalmente o almoço é uma porção bem pequena ou ele não é muito bom. Não é sempre que tem sobremesa, enfim. Então eu vou levar, acho que 2 fatias de pão. Eu tenho umas geleinhas lá no trabalho. Então eu vou levar pão, porque lá tem torradeira, eu consigo fazer uma torradinha com geleia. E o meu outro snack vai ser o de sempre, eu tô sempre comendo isso, que é iogurte grego com fruta, granola e mel. E eu também vou levar a minha shakeira com uma porção de proteína e creatina. Eu não vou negar que ultimamente eu não tenho, tipo assim, treinado muito. Eu tô tentando, né, tipo, ainda adaptar, porque antes Gente, eu tava gravando aqui e acabou a memória do meu celular. Que incrível, né? Tive que apagar um monte de aplicativo pra conseguir continuar gravando. Mas enfim, antes eu tava indo na academia, né, que eu pagava, agora eu não estou mais indo, então eu tô tendo que fazer treinos em casa e no trabalho. Só que tem tanta coisa acontecendo na minha vida ultimamente, que eu estou um pouco estressada e eu acabo, tipo assim, fazendo outras coisas sem ser ir treinar. E ainda tô nesse período de adaptação, em conseguir montar uma rotina certinha de exercícios, e nos dias que eu vou pro trabalho de bike eu faço muita força, né, tipo, eu tenho que ir e voltar, são 40 minutos de bike, então às vezes eu fico com preguiça de ir na academia, mas estou aos poucos retomando as minhas atividades. E aí, gente, tô fazendo agora o meu primeiro intervalo. Então, aqui no trabalho eu tenho 2 intervalos de 15 minutos e um almoço de 30 minutos. Então, eu vim aqui fora, fica assim, tipo, é um jardinzinho ao redor do hotel e tem umas mesinhas que a gente pode ficar aqui. Eu tô aproveitando, toda vez que tá sol, eu fico aqui fora. E aí, eu queria explicar pra vocês um pouquinho de como que é o meu trabalho aqui. Hoje, por exemplo, eu estou no fechamento, então eu estou fazendo o trabalho de supervisão e também vou fechar o setor. Então, na parte da manhã, eu tenho que dar uma olhadinha nas pessoas que eu sou responsável. Então, eu tenho 3 room attendants, que são 3 camareiras, que eu tenho que tomar de conta, digamos assim. Então, são pessoas que eu tenho que ver se tá tudo certo, se elas têm todos os itens que elas precisam para fazer a limpeza, se tá faltando algum lençol, algum tipo de toalha para elas finalizarem os quartos. E aí eu tenho que ir inspecionar os quartos. Depois que eles limpam, eu vou e dou uma olhada para ver se tá tudo certo, se não tem pó, se não tem cabelo, se tá tudo certinho, se eles não esqueceram de colocar nada no quarto. E aí, assim que ele estiver pronto, totalmente perfeito, eu coloco um código no telefone e aí o quarto está pronto para o hóspede que chegar e fizer o check-in, ele pode entrar no quarto. E outra coisa que eu também tenho que fazer, que é tipo um projeto pessoal, digamos assim, é sobre os comentários que as pessoas deixam depois que elas ficaram aqui no hotel. Então, toda semana minha chefe me manda assim um spreadsheet com vários comentários que as pessoas deixaram. E aí eu tenho que filtrar os que são bons e os que são negativos e também olhar a nota que eles deixaram pra gente. Porque a empresa que eu trabalho, eles consideram qualquer nota de 8 para baixo ruim. Então eu tenho que filtrar todos esses comentários e aí eu coloco numa outra tabela pra gente ver o que as pessoas estão falando. Se o problema é de limpeza, se o problema é a comida, se o problema
são o design do hotel, sabe? Então a gente vai filtrando, a gente vai avaliando esses comentários. E aí também a gente descobre se a pessoa reclamou de alguma coisa que foi o nosso setor responsável, a gente vê quem que limpou, quem que inspecionou, a gente vê se a pessoa talvez tá exagerando, tá inventando alguma coisa, ou se realmente foi um erro nosso, alguma coisa que a gente não fez ou que a gente fez. E aí, dependendo de como for, a gente entra em contato para pedir desculpa, ou então numa próxima vez que o hóspede vier ficar aqui nesse hotel, a gente, sabe, dá tipo umas coisinhas a mais meio que para ele, para pedir desculpa, para a pessoa gostar e deixar um comentário positivo na próxima vez. E aí, como que funciona o fechamento, né? Então o pessoal vai embora às 5 horas da tarde, hoje é uma sexta-feira, então o pessoal termina às 5 e eu vou embora às 7h30. Então, depois que eles vão embora, eu tenho que pegar todos os papéis, que cada pessoa recebe a lista de quartos que eles têm que limpar. Então eu tenho que colocar no sistema, né? Eu tenho que ver se todos os quartos que estão no sistema, estão no papel, estão batendo, se eles foram limpos, se eles foram do not disturb, que é quando a pessoa não quer serviço de quarto, ela coloca uma plaquinha na porta. Então a gente tem que colocar isso no sistema. Se a pessoa falou verbalmente que ela não queria, a gente também tem que jogar lá no sistema. Então dá essa avaliada para ver se todos os quartos foram feitos ou não. E aí depois, eu também tenho que colocar no sistema todos os achados e perdidos do dia. Então, tudo que a galera achou nos quartos, nas áreas comuns, na piscina, na academia, tudo que foi esquecido, a gente coloca no sistema. E aí, se a pessoa entrar em contato, a gente tem como achar, que a gente deixa em umas caixas no escritório. Eu também tenho que colocar no sistema todo mundo que não quis serviço de quarto, todo mundo que colocou a plaquinha de não perturbe. Então, a gente tem também um spreadsheet no Excel, onde a gente coloca pra gente ter esses dados. Caso a pessoa reclame que ela não teve serviço de quarto, a gente tem como mostrar, olha, você deixou a plaquinha, por isso que não teve. Ou então a gente também, quando a pessoa fica muito tempo, a gente tem que entrar no quarto para ver se está tudo certo, mesmo que ela não queira serviço de quarto. Então a gente tem todo esse controle. Algumas outras coisas que eu tenho que fazer na hora do fechamento também é atualizar a nossa schedule. A schedule é a nossa agenda, né? Onde ali tem os horários que cada pessoa vai trabalhar, os horários certinhos. Então todos os dias a gente tem que atualizar para ver se alguma pessoa a gente pode colocar de folga ou se vai ter que chamar mais alguém para vir trabalhar no dia seguinte. Aí eu tenho que passar tudo isso pro papel e deixar os papéis prontos para a pessoa que vai abrir no dia seguinte. Eu também tenho que lidar com os pedidos que a galera faz de noite. Então, às vezes o hóspede pede toalha a mais, pede para que a gente faça alguma limpeza específica. Ou, enfim, né? Ele pode pedir várias coisas, ele pode reclamar que tem alguma coisa errada no quarto dele. Daí, eu, como sou a pessoa que tá aqui de noite, eu tenho que ir checar, eu tenho que ir fazer esses pedidos ou pedir para alguém fazer essa entrega das coisas nos quartos para mim. E eu acho que a última coisa, assim, que eu lembro de todas as coisas que eu tenho que fazer é fazer uma inspeção pelo hotel. Então, antes de eu ir embora, eu tenho que andar pelas áreas comuns, pela piscina, pela academia, pelo lobby, pelo restaurante, pelos banheiros, todos os lugares, para ver se tá tudo certo, se tem alguma coisa que precisa ser limpa, se tem alguma coisa que não tá funcionando, que eu preciso chamar manutenção. Então tem toda essa inspeção que a gente faz, na verdade, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. E aí quando eu tô fechando, eu tenho que fazer ela de noite. Bom, eu acho que é isso, assim, de todas as funções que a gente tem aqui no hotel. Espero que fique um pouco mais claro para vocês entenderem como que é trabalhar num hotel, né? Ser camareira, trabalhar nessa parte de supervisão da limpeza. É bastante coisa, tá? Parece que não, mas, gente, tem muita coisa para limpar, tem muita coisa para checar. Os hóspedes, eles veem tudo, e não só os hóspedes também, tipo assim, o general manager, que é o chefe de todo mundo aqui no hotel. Então, tem várias pessoas que estão sempre notando o que tá sujo, o que precisa ser arrumado, sabe? O que pode melhorar. Então, é bastante coisa que a gente tem que checar, que a gente tem que fazer. Mas é interessante, né, saber como é que funciona assim por trás de um hotel, porque, por exemplo, quando eu ficava no hotel, eu não pensava nessas coisas. Mas, por exemplo, tem um motivo pro check-out ser às meio-dia, 11, meio-dia, e o check-in ser após as 3, porque a gente tem que ter esse tempo para conseguir limpar os quartos. Então não tem como você chegar às 9 horas da manhã e querer entrar no hotel que não vai ter quarto limpo, porque o staff, né, a pessoa que trabalha aqui ainda não começou a trabalhar. E também você não pode ir embora muito tarde, porque senão a pessoa não vai ter tempo de limpar o seu quarto, sendo que ela termina o trabalho dela às 5 da tarde. Então tem todo um porquê por trás das coisas, das regrinhas de hotel, e que muitas pessoas não sabem, né? Mas você descobre quando você começa a trabalhar nesse mundo. Só para vocês verem como é, tem muitas árvores aqui. Aí, ó, tem as mesinhas que eu tava. O pessoal normalmente fica fumando, e ali no fundo fica um lago.
Cheguei em casa, acabou que eu não voltei de bike hoje, o meu marido passou no meu trabalho pra me buscar e eu deixei minha bike lá, então amanhã eu dou um jeito de trazer ela. E eu já tomei meu banho, agora eu vou secar o cabelo, mas quero mostrar pra vocês o frango que a gente tá fazendo. Estamos usando a air fryer. E assim, não sei se vocês conseguem escutar, mas ela é bem barulhenta. Gente, ontem à noite, depois de jantar, eu comecei a ler e acabei caindo no sono e não finalizei este vídeo. Então, hoje é o dia seguinte, mais uma manhã, e eu quero mostrar uma última coisa pra vocês, pra gente poder finalizar esse vlog, que é o seguinte. Vocês lembram que eu já mostrei pra vocês que eu faço doação de sangue, né, no Canadian Blood Services, que é este lugar aqui. E agora eu me candidatei pra ser doadora de célula-tronco. Então eles me mandaram um kitzinho que tem, ó, uns swabs, uns cotonetes pra você fazer um teste, tem as etiquetinhas, enfim. E aqui tem todo o passo a passo do procedimento. Então você faz essa coleta pra enviar pra eles e eles colocarem no sistema o resultado. E aí quando tiver uma pessoa que seja match com você, eles vão entrar em contato pra ver se você pode fazer a doação. Esse é o resultado final. A gente colhe 4 amostras, uma de cada canto da boca. E aí a gente fica esfregando, aí agora é só eu fechar e colocar no envelope que eles enviaram pra mim. E aí aqui do lado de fora eu preciso colocar a data de hoje, selar isso aqui e enviar pelo correio. Então é isso para esse vlog, pessoal. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo. Se vocês gostaram, deixe um like. Também se inscreva no canal e me siga no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Me digam se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostaram de acompanhar um dia na minha vida. E eu vejo vocês na próxima semana.